E dentre os eventos da comunidade japonesa, nós destacamos o Tosa Matsuri, que é uma festa muito interessante, que tem umas atrações que se diferem um pouco de outros Matsuris que a gente vai. E para tanto, nós trouxemos aqui o grande idealizador do Tosa Matsuri, que é o Augusto Takeda, Dr. Augusto Takeda, que tem um trabalho tremendo para fazer. Esse, inclusive, no ano passado eu estava no palco ajudando a apresentar. Prazer em tê-lo aqui conosco no meu programa, Augusto. O prazer é nosso, a gente agradece aqui já de primeira mão, né? Um grande prazer estar vindo aqui, ter essa oportunidade de falar sobre o Tosa. E, assim, Tosa Matsuri é um evento de coração, né? A gente faz porque gosta, somos todos voluntários. Estamos trabalhando no Tosa para levar a cultura Brasil-Japão, né? Para todos que estão presentes lá. O Tosa Matsuri é da província de Kochi. Quais são as características da província de Kochi? Olha, Tosa Matsuri, como que surge o Tosa, né? Você fala de características. Tosa Matsuri, ele vai surgir com a ideia, né? No processo de bolsistas do Kochi Kenjinkai, o governo do Gai Musho, né? Governo o Ministério das Relações Exteriores, Gai Musho, e o governo da província, eles pagavam metade da bolsa do Brasil e outra metade o governo da província pagava e a metade o governo imperial pagava, via Ministério das Relações Exteriores. Esse processo, ele fez a formação de vários bolsistas, né? Quando chegou a minha vez, a gente teve uma ideia, né? Embora a minha formação técnica fosse direito, e tinha pós-graduação em marketing, a gente percebia que muitos bolsistas iam e tinham boas ideias, boas lembranças, mas na hora de instrumentalizar um processo sério, ficava um pouco difícil. Então demandou um sacrifício, foi a ideia de ir para o Japão, trazer um festival, só que a gente tinha que ter a adaptação do Brasil. Então foi o primeiro festival de cultura Brasil-Japão. Em 2017 vai ser qual edição do Tosa Matsuri? Sexto Tosa Matsuri. É o sexto? Sexto. E quais são as características que diferem, alguma coisa que desdiferencia de outras festas japonesas? Bom, Tosa nós temos os pratos típicos da província de Kochi, né, que seria o katsu no tataki, que é aquele sashimi levemente tostado por fora, para dar uma pastosidade, né, você vê um cinza por fora, e ele é cru por dentro. Por outro lado, ele vem com um molho de shoyu, que é curtido com gengibre, alho, durante uma noite toda. Isso dá um sabor diferente, né? Então esse é o katsu no tataki. Nós temos o mushi, que é o sushi o mushi sushi em formato de peixe, e o sugata sushi. Temos também o mochiri tosa udon, que é um udon com age, né, que é o tofu frito, com o mochi dentro do age. Então, mochiri tosa udon. Lembrando que Tosa é o antigo nome da província de Kochi, no shogunato Tokugawa. Fora isso, a gente tem os pratos que são servidos normalmente, que é o tempurá, o yakisoba. E aí também a gente encontra os pratos brasileiros, né? Então, uma comida baiana, a comida mineira, você vai ter ali, né, pastel, que sempre estão presentes ali também, né? Além dos doces tradicionais do Brasil, né? Sorvetes, que o pessoal gosta muito. Quanto tempo você teve no Japão, lá na província de Kochi? Eu tive a oportunidade de estudar lá 10 meses. Olha, foi uma oportunidade, mudou minha vida, mudou minha forma de enxergar o mundo. Tudo que você faz no exterior, Shinji Onamine sempre disse que você jamais seria o mesmo, né? Acho que o do maior presidente de Okinawa do Brasil, na minha opinião, Shinji Onamine, ele sempre falou, e um dos maiores especialistas em cultura, não só de Okinawa como do Japão, ele sempre disse, tudo que você puder fazer no exterior, em cultura, vai mudar a sua vida e sua mente, e você nunca mais será o mesmo. Então, essa forma de nós enxergarmos o mundo, a vida, toda essa mudança colaborou para que a gente pudesse retornar aqui e ter aquele desejo de fazer algo mais, né? Esse desejo de ir além, de fazer algo mais, de passar para o próximo, né? Existia uma coisa que a gente viu acontecer muito, que não era uma coisa bonita. Mas não é porque não era uma coisa bonita que nós temos que repetir, né? Então, a gente passou muitas vezes o Dichan, Bachan, meu pai falando, filho, você ajuda o próximo e não peça nada em troca. Não faça toma lá, dá cá. Isso é uma coisa muito feia, né? O que a gente aprendeu? O Issei, quando veio,
ele chegava, isso o Arnaldo Katayama, o atual presidente de COT, né, o Issou Takahashi, presidente de honra do COT na época, o presidente que nos deu a bolsa de estudo, falava muito, você ajuda o seu próximo, entendeu? E não peça nada em troca. Entendeu? Então o Issei ele ajudava e não pedia nada. Quando chegou na geração Nisei Sansei, começou uma coisa assim, eu te ajudo e o que você me ajuda? Aí não fica muito bonito, né? Então o Tosa Matsuri ele foi criado, assim, a gente ajudou, a gente colocou o evento em pé, quando nós viemos com a proposta do Tosa, é uma proposta muito difícil para a diretoria acreditar, porque você chegar na diretoria, e hoje eu entendo também, lógico, a gente era Senenkai, era um departamento jovem, você chega para uma diretoria, a gente quer fazer um evento onde vai ter 10 mil pessoas no mínimo que nós vamos garantir. Nós vamos garantir palco, som, iluminação, todo o custo do evento, a promoção. A diretoria vira para a gente e fala, o que a gente tem que fazer? Nós gostaríamos muito que vocês fossem ao cerimonial, recebessem as autoridades, porque isso não é nosso papel, é o papel de vocês, né? Você como diretor de uma associação, de um Kendikai, você escuta um negócio desse, parece assim, um estelionato, o canto da sereia, né? Mas o fato foi que a coisa aconteceu, né? Com apoio dos vereadores Nikkeis, com apoio dos deputados Nikkeis, com apoio também, né, dos deputados federais. Tosa, no primeiro ano, ele não bateu 10 mil que a gente tinha prometido. Segundo a contagem do Parque da Água Branca, ele bateu 30 mil. Pessoas que entraram no Parque da Água Branca. No ano seguinte, bateu mais de 41 mil. Né? E na terceira edição foi para 54 mil pessoas. Aí ele já estava, né? Na quarta edição, aí foi o recorde de público, né? Torna-se um dos maiores eventos do Parque da Água Branca, mais de 71 mil pessoas em 2 dias de evento. Essa expansão foi possível com o tripé. Pessoas muito comprometidas em dar de si e não querer em troca, né, em ajudar o próximo, que o Tosa é um evento cultural, beneficente e gratuito, não tem cobrança de entrada. Então a pessoa fala, o jovem hoje, e nós focamos muito no jovem, o jovem fala, mas eu não tenho dinheiro, você não precisa pagar para ir, você vai de graça, mas eu não tenho dinheiro para beber, o parque tem água liberada, você bebe onde você quiser. Ah, mas eu não tenho dinheiro para eu comprar alguma coisa lá, você pode trazer da sua casa, mas você pode ir. Então, a proposta do Tosa Matsuri é uma proposta diferente, né? A gente tem uma parte, um palco de cultura jovem e um palco de cultura pop e tradicional. Isso faz com que a gente consiga intercalar tanto o jovem quanto o pessoal mais velho. O Tosa Matsuri é feito sempre no Parque da Água Branca. Boa pergunta, acho que essa é a pergunta que todo mundo faz pra gente, né? Por que Parque da Água Branca? Nós trabalhamos muito tempo, eu, Fabiano Chocal, e todo o pessoal, na Liberdade, na ACAL, fazendo os departamentos, cumprindo o departamento jovem, fazendo Tanabata, Toyo Matsuri. E quando a gente foi convidado para montar o Senenkai, né, já éramos parte para montar um novo Senenkai no ano de 2010, a gente queria fazer algo novo, algo diferente. Então, quando a gente fez o mapeamento geral, já existia os eventos da Zona Sul, né, que era Festival do Japão, e o Japão Sul. Existiam os eventos da Zona Norte, que era o Nikkei Matsuri. Existiam os eventos da Zona Leste, nós estamos falando de eventos Nikkeis, né? Sim. Ainda existe, claro, o Okinawa Fest, que é um dos maiores eventos de comunidade japonesa, estão de parabéns. E na Zona Oeste não tinha nada grande, assim, aberto ao público, no nível Matsuri aberto ao público, né? Então o que a gente pensou? Olha, vamos criar um festival para a Zona Oeste, perto do metrô. Então o Parque da Água Branca, ele reuniu as condições iniciais ideais. Então ele tinha uma área arborizada, uma área verde, podia demonstrar uma das melhores coisas do Brasil, e nós conseguimos colocar ali a mistura Brasil-Japão. Fica fácil acesso, o local perto do metrô e a entrada gratuita. Nesse ano, que dias serão realizados? Último final de semana de agosto, dia 26, 27 de agosto, nós teremos aí boas atrações, né, que estão vindo também do Japão. E, bom, você vai perguntar, né, o que vai ter esse ano, né? Olha, a gente vai ter a eliminatória do Cosplay World Master. Interessante. Hoje o Tosa Matsuri, ele é um dos únicos eventos que tem
a eliminatória do Cosplay World Master, que é o Campeonato Mundial de Cosplay. Um dos finalistas do Brasil vai sair do Tosa Matsuri, inclusive a Daniele, que o ano passado foi a finalista que saiu do Tosa, ficou em terceira colocada no Nacional, né, com cosplay do Grand Chase, e continuamos tendo o Campeonato Cosplay e a Parada Cosplay. Por outro lado, nós vamos ter as atrações tradicionais. O palco principal é coordenado pelo Henshin Shihan e atual campeão mundial de Karatê Goju-Ryu, Akira Saito. Ele coordena toda a parte do Budô e a parte das atrações, junto com Edgar Boon, que faz também a parte do Dojo, que é do Aikido. Né? A família Boon se vem denotando no Aikido por disseminar a cultura, a arte tradicional do Budô, né, e o Aikido, e eles montam no dia do evento uma espécie de dojo, né? Sim, uma espécie, por quê? Porque não é um dojo tradicional. Sim. É uma tenda que eles colocam, eles montam ali um dojo, e eles passam toda a espiritualidade, a harmonia, com workshops de artes marciais diretamente com os formadores de opinião. Além disso, eles trouxeram tênis de mesa. Nós tivemos a presença da equipe Itaim Keiko Butterfly, né? Jéssica Yamada, todo o pessoal lá mostrando, interagindo com o público, né, e os treinadores. Do outro lado, a gente tem o Akira Saito mostrando o Karatê com o Karatê Goju-Ryu, a Parada Taiko, organizado por 8 grupos de Taiko, coordenado pela Nair, né, Yano, da família Yano, que trouxe o Taiko para o Brasil, né, da província de Fukuoka, ali os senseis, que começa o movimento Yano-san. Então eles organizam toda uma parada Taiko, e nós tivemos uma ideia de juntar o tradicional com o pop. Então a gente coloca a parada Taiko, na sequência a gente já colocou a parada cosplay junto. Então ficou o tradicional, pop, né? E o público adorou aquilo. E a alimentação, né? Nós vamos ter mais de 28 barracas de alimentação da cultura do Brasil e do Japão. E os pratos típicos da província de Kochi. Isso vale a pena, realmente. Você não pode deixar de perder. Você não pode perder a oportunidade de conhecer essa festa da província de Kochi, o Tosa Matsuri, que vai ocorrer no dia 26 e 27 de agosto, no Parque da Água Branca. Existe algum site para a pessoa entrar e se informar? Claro, você pode ver aí embaixo que vai estar aparecendo, né? É www.tosa-matsuri.com.br. De novo, www.tosa-matsuri.com.br. E telefone? Existe algum telefone fácil que a pessoa entre em contato com vocês? 97178-0085. Para qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. E a gente vai continuar falando do Tosa Matsuri com o Fabiano Chiokawa, que hoje está presidindo, nesse ano 2017 está presidindo. O ano passado foi Augusto Takeda, que conduziu galhardamente esse festival. Eu estive lá todos os 2 dias, me diverti a beça, fui lá para o palco, me diverti com o pessoal, foi muito gostoso. Daqui a instantes a gente está de volta. Nihon Ryori Ten, Restaurant Hana. Omakase wa ikaga deshou ka? Koko de osusume shimasu. Masu no shoyaki, shoga yaki, tonkatsu, sashimi to sushi no コンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に日本を持ってきました。カードももちろん OK です。
Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. San Pietro Pizzaria, pizzas soberbas todas as noites. Delivery 4794-8887. E estamos de volta aqui no programa Cláudio Hora Entrevista para a gente falar do Tosa Matsuri. Para tanto, nós estamos aqui nos estúdios agora com o Fabiano Nishiokawa, que está presidindo, está coordenando todo o Tosa Matsuri 2007. Muito obrigado por estar conosco aqui, Fabiano. Eu agradeço pelo convite. A gente vem fazendo um trabalho pelo Tosa, totalmente voluntariamente. 5 anos o Takeda ficou coordenando. Esse ano tive a oportunidade, como sendo o primeiro não descendente de coach a assumir a presidência. Vai ser um grande desafio. Estamos num ano difícil, a economia não está favorável. E vamos tentar fazer mais um brilhante evento igual ao ano passado. Você é originário de que província? O meu dichan é de Hyogo. E minha batinha é de Fukushima. E você representando, coordenando o Tosa? Coordenando o Tosa. Me diga uma coisa, qual a expectativa de você e do Augusto Takeda de público esse ano 2017? Então, como houve muita chuva no passado, a gente não tem uma noção hoje de cálculo. Há 2 anos atrás batemos 71 mil pessoas. Uma boa marketing, uma boa divulgação, eu acho que conseguimos voltar acima dos 70 mil de novo. Beleza, então estamos contando com você que nos assiste agora para estar no dia 26 e 27 de agosto no Parque da Água Branca. Que horário vai funcionar? Esse ano vai funcionar das 9 às 19h30, tanto sábado como domingo. Aí, você indo com a sua família, vocês vão realmente se divertir. É muito gostoso, um ambiente extremamente familiar, saudável, comidas deliciosíssimas e a parte artística é muito interessante. E tem uma parte que o Akira Saito, o sensei Akira Saito apresenta, que é o campeão mundial de Karatê-Do, que é muito interessante. Você vai se ver, uma vez entrevistando o Akira, eu estava perguntando para ele das formas, o que é o Karatê-Do, ele estava explicando. A gente vai trazê-lo aqui no estúdio para que ele possa explicar com mais detalhes o que é isso, e ele também coordena todo o Tosa Matsuri. Com relação ao público que vai, vocês devem ter mais ou menos o percentual de descendentes de japoneses, percentual de essencialmente brasileiros, ou de outras etnias. Olha, a gente tem uma estimativa mais ou menos que o não descendente hoje, ele dá uma porcentagem de 60% a 70%. De não descendente? Não descendente. Ele vem crescendo um número muito grande, não só como no Tosa, como em outros eventos. A procura pelo interesse da cultura. Isso vem surpreendendo bastante os números, né? Tá certo. E uma coisa, eu estava conversando com o Fabiano aqui antes da gente começar a gravar, ele morou 6 anos. 7 anos. 7 anos no Nihon. 7 anos no Nihon. Eu, quando precisar de um tradutor, eu já sei a quem eu vou pedir. Já fui bom nessa época, hein? Mas vamos se esforçar, né? Tá certo. Você pretende voltar para o Japão? Eu não tenho essa pretensão de voltar mais, né? Quanto é que tá meu irmão ainda, eu fui com 16 anos para lá, ele estava com 12 anos. Ele nunca voltou mais pro Brasil. Não quis mais voltar. A gente fomos em 97, né? Não volta mais. E você só volta pro Japão para passear? E olhe lá, hein? E olhe lá? E olhe lá, hein? Você trabalhava com o quê? Isso é curiosidade. Lá eu estudei. Cheguei a trabalhar na montagem de autopeça para a Toyota, que foi a Dentsu. Fazia parte do vidro elétrico, né, que sobe, né? Cheguei a trabalhar com componente da NEC e da Sony, que são computadores, né? E como é que você classificaria a vida lá? A vida no dia a dia, realmente, de trabalhar... Questão, assim, de trabalho, segurança, tudo. Assim, existe muito DKC que quando volta, fala que trabalhou pra caramba, não sei o quê. Realmente, não é a verdade. Pessoal, eles falam assim, puta, trabalhei pra caramba, o japonês me matava lá de trabalhar. Não é totalmente fora da realidade. Existe aquela opção. Você tem a jornada de 8 horas para cumprir por dias
E existe a opção se você quer fazer a hora extra ou não. Sim. Então o que acontece? Tinha lá 3, 4 horas extra por dia e o pessoal trabalhava lá de segunda a sábado. E vem aquela história pro Brasil, pô, lá eu trabalhava, me matava de trabalhar para poder Não é ganhar nada dinheiro. disso. Não é nada disso. E o pessoal que vai para Patinco? Olha, eu nunca tive esse privilégio de ir. Realmente, existe uma grande comércio de patinco. Quando é comércio, né? Casa de jogos de patinco. Lá no Japão, cada esquina você acha um. Mas assim, eu nunca tive interesse, nunca Não se meteu, não me gastou dinheiro metei, com não Patinco? gastei dinheiro à toa. Você gastava dinheiro com o que lá? Meu, a nossa diversão lá no Japão era o quê? Existe o Brasil comparando a diversidade que a gente tem de 24 horas, lazer, tudo. O Japão é totalmente ao contrário. A diversão nossa era o quê? Ou era fliperama, ou era boliche. Como também existe a turma que ia pro karaokê. Como eu não sou muito bom de karaokê, então não foi meu ramo também. Tá aí falando uma coisa interessante que eu deveria ter perguntado pro Takeda também. Karaokê. Os japoneses adoram karaokê e houve uma época que foi moda aqui no Brasil. Karaokê hoje diminuiu um pouquinho esse ímpeto das pessoas irem cantar. Vocês não pensaram em fazer no Tosa Matsuri uma sessão de karaokê, ou pelo menos assim, um palquinho? O próprio coach existe o Karaokê Taikai, que esse vai ser realizado esse mês, no dia 28 de maio, no Shizuoka Kinjikai. Então o próprio Kinjikai, ele já faz o Karaokê Taikai todo ano. E esse ano está indo para o 23º. E não tem interesse em levar o vontade, o desejo de levar esse mini evento pro Tosa Matsuri? Daí teria que dar uma repensada, até por questão de estrutura, né? Porque assim, como você participa de um karaokê, você tem que estar num espaço mais fechado, para poder desenvolver tudo, ter a nota, né? Eu acho que num evento aberto não seria apropriado no primeiro momento. Posso estar enganado, que eu não sou dessa área. Mas é uma coisa que podia se repensar lá na frente. Aí, fica registrado aqui essa solicitação de vocês fazerem um karaokê durante o Tosa Matsuri. Gostaria que você convidasse os nossos espectadores para que estivessem lá para degustar a comida japonesa, a comida brasileira e principalmente se divertir com a parte artística de lá, inclusive de cosplay. Esse concurso de cosplay é muito interessante. É muito interessante. Quanto é que a gente está com o segundo ano da eliminatória do Campeonato Mundial de Cosplays. É um evento que vem crescendo, vem se destacando dentro da comunidade. E esse ano vai ser realizado no dia 26 e 27 de agosto, das 9 da manhã às 19h30. Está próximo ao metrô, uma facilidade muito fácil para quem quiser se locomover lá. E esse ano esperamos que seja um grande evento. Temos umas atrações muito diferenciadas programadas para esse ano. Quanto é que a volta, a gente está fechando um grupo para ter a parada Taiko e a parada Cosplay, que foi um sucesso muito grande há 2 anos atrás. A gente conseguiu parar o parque totalmente lá. Muito bacana. Tá aí, vamos ver se a gente consegue bater a expectativa dos 70 mil presentes que houve em 2015, para 2017 superar isso, chegar à marca dos 100 mil pessoas lá no Parque da Água Branca, que essa festa realmente vale a pena. E eu queria agradecer mais uma coisa, queria agradecer aos vereadores pelo empenho que vem ajudando a gente com a emenda, tanto o vereador Ota, o Jorge Rato, Aurélio Nomura, e esse ano tem um vereador novo na comunidade, né? Que é o Rodrigo Goulart, que ele é descendente de japonês. Tá certo, muito obrigado ao descendente. Inclusive o Masataka, estou devendo uma entrevista em Masataka. A gente vai bater um papo, eu quero te entrevistar junto com a Keiko, para a gente falar um pouco de política nacional, mas isso é outra coisa. Mas tá ótimo, tá muito obrigado, Shokawa. Eu que agradeço pelo convite, foi uma grande oportunidade estar aqui. Volte mais vezes. Espero voltar mais vezes, sim. Sim, volta sim. Inclusive, um pouquinho antes de começar o Tosa Matsuri, volte aqui você e o Augusto Takeda. A gente vai tentar trazer também o Akira Saito. Trazer o Akira como coordenador também de palco, aí ele vai dar as notícias, as novidades de atrações que vai ter esse ano. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre um problema que tem incomodado muita gente há muito tempo. É a questão do conflito entre as decisões da perícia médica do INPS e o médico do trabalho da empresa. Muitas vezes o sujeito vai para o INPS
goza benefício, às vezes até por muitos anos, recebe alta. Ele recebe alta e alguns até ficam felizes, satisfeitos. Retornam à empresa, a empresa os encaminha ao médico do trabalho, faz muito bem em fazer isso, e o médico do trabalho examina a pessoa e acha que ela não está em condições de trabalhar, ao contrário do que decidiu a perícia do INPS. A conclusão desse drama é cruel, porque o sujeito fica sem receber o benefício e sem voltar a receber o salário admitido que foi. O caminho que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir é se documentar bem. Todo o papel, documento que passar pelas suas mãos, vá fazendo uma cópia, para você conseguir fazer a demonstração do seu direito. Mantenha sempre a sua carteira profissional anotada. Guarde dentro de um envelope plástico para ela não ser molhada, não ter danos. Não deixe que ninguém rabisque, faça rasuras. E assim que ocorrer o problema, procure imediatamente um advogado, porque você provavelmente vai precisar. Muito obrigado. E o nosso convidado de agora é uma pessoa, um jornalista, colega nosso, jornalista, que se preocupa muito com coisas ligadas ao Japão. E nós tivemos juntos em alguns eventos, e é muito interessante isso que ele vem trazendo para a cultura do Brasil com relação à cultura milenar e tradicionalíssima do Japão. O Francisco Noriyuki Saito. Muito obrigado por estar conosco aqui, Francisco. É um prazer estar aqui com você. E essa série de palestras que você está proferindo lá no Mie Kaikan, que é a Associação dos Provincianos de Mie, que fica ali na Vila Mariana, está tendo uma aceitação muito grande, né? Na verdade está tendo uma aceitação acima do esperado. Nós não esperávamos que tivesse tanta gente interessada em história, né? E isso surpreendeu bastante a gente. Tanto é que nós inicialmente programamos essas aulas em uma série de 9 aulas, uma vez por mês, para percorrer toda a história do Japão, né? São aulas de 3 horas. Só que nós estávamos programando para uma sala menor, que era uma sala de reunião, onde caberia no máximo, apertando e com bastante sacrifício, 80 pessoas, né? E como agora nós temos mais de 200 participantes a cada vez, então nós estamos ocupando o Salão Nobre. Você atribui aqui o interesse de brasileiros. Nessa última aula, essa última palestra sua, tinha muito brasileiro. Eu acho que a questão de interesse pela cultura japonesa não é mais restrito à comunidade nipo-brasileira. Isso já vem acontecendo há algum tempo, desde que os mangás, né, os desenhos animados, começaram a fazer sucesso, aliás, no mundo inteiro, né? Então, quem assiste e se interessa pela cultura é uma coisa totalmente diferente. Não é mais aquele Ji-chan ou Ba-chan, né, a vovó que falava em japonês e aí as crianças tinham algum interesse. Hoje as vovós já falam português perfeitamente, né? Fala melhor do que japonês. Então, não tem mais esse vínculo que tinha antes. Hoje é muito mais pela mídia, pelas coisas que as pessoas passam a ter contato com o Japão de uma forma ou outra, né? Por exemplo, muitas pessoas hoje passaram a comer ramen, né, que era um prato considerado japonês, embora a origem seja diferente, mas é considerado japonês por causa das séries de desenhos que vira e mexe mostravam esse prato, né? Antes da gente falar dessa série de palestras sobre a cultura japonesa, sobre a história do Japão, vamos falar um bocadinho da tua viagem ao Japão, que você teve proferindo palestras. Qual foi o cerne disso, o início disso? E qual o que você esperava
de retorno dessa tua viagem ao Japão? Na verdade, eu consegui uma bolsa de estudos em 2014 da JICA, órgão do governo japonês, e eu fiquei 3 meses estudando na Universidade de Kanazawa, que fica em Ishikawa, no Japão. Uma cidade turística, bastante histórica, bastante preservada, inclusive, né? E muito interessante. E a partir dali eu tive contato com várias pessoas e eu achei que eu queria conhecer outros locais do Japão, que evidentemente quando a gente vai para uma bolsa de estudos, você tem uma série de regras e metas para seguir e não foi possível visitar. Então na segunda viagem, que foi no ano passado, eu procurei visitar outras localidades que me explicariam melhor, que me ensinariam melhor sobre a história, né, do Japão. Você proferiu palestras também sobre o Brasil? Sim, nessa viagem da Bolsa de Estudos, eu percebi que os japoneses não tinham muita informação sobre o Brasil e sobre os descendentes de japoneses que moravam no Brasil. Na verdade, existem aquelas pessoas que têm algum contato, ou muito contato, e tem aqueles que não têm nenhum contato. Então, eu achei que havia uma certa obrigação, né, de certa maneira, retribuir pela bolsa que eu tinha recebido, falando alguma coisa do Brasil, alguma coisa que eles possam aproveitar do conhecimento que a gente tem do nosso país, que é o Brasil. E então foi por aí que começou a linkar, né? São várias, inclusive na Universidade de Kanazawa, onde eu estagiei, eu fiz uma palestra lá, mas também eu fiz em outros locais. O que você mais sentiu que os japoneses se interessaram por essas palestras sobre o Brasil? Eu acho que são duas coisas, né? Em primeiro lugar, de que nós, descendentes japoneses, residimos no outro lado do mundo, mas nós mantemos alguns traços tipicamente japoneses. Alguns traços não é apenas na aparência, mas também na maneira de raciocinar, né? E hoje você pode ver o índice de pessoas, né, de Nikkeis, de descendentes japoneses que fazem curso superior, por exemplo, é muito alto no Brasil. Eu acho que chega a 60%, ou talvez um pouco mais que 60%, embora não haja uma pesquisa específica, né? E no Japão também é esse índice, né? E se você for ver assim mesmo em termos de patrimônio, né? Eu acho que o descendente de japonês do Brasil trabalha tanto né, ou mais que o próprio japonês. Então eu acho que em muitas coisas nós somos parecidos e não há muita diferença, apesar de morarmos em locais diferentes, né? Então é isso que eu acho que surpreende bastante. E o segundo lugar é a influência que a cultura japonesa tem dentro do Brasil. São várias coisas que denotam isso, né? São alguns costumes, pratos, comidas, né? Então a presença do Japão é bastante forte no Brasil. Nessa sua viagem, nessas duas viagens que você teve, o interesse maior dos japoneses era apenas conhecer o Brasil enquanto história, ou alguns manifestaram interesse em vir para cá para criar raízes aqui? Em primeiro lugar, curiosidade. Eu acho que o Brasil, como é muito longe, né, é uma viagem de 30 horas, então muitas pessoas não se atrevem a viajar. Agora, a partir do momento que conhece um brasileiro descendente que está falando sobre o Brasil, isso facilita. Então, tanto é que eu já recebi no ano passado e no ano retrasado alguns amigos que vieram conhecer o Brasil, né, vieram pela primeira vez no Brasil, adoraram, né? E eu acho que isso é uma questão de tempo, né? O Brasil ser mais conhecido. E, primeiro porque falta propaganda por parte do Brasil lá fora. Existem países que trabalham muito a parte de turismo. O Brasil não trabalha nada, né? Depois que a Varig fechou as portas, né, não teve mais nenhuma propaganda, eu creio, que no Brasil lá. Como é que você, enquanto nipo-brasileiro, foi recebido pelos japoneses natos lá? Se bem que você estava numa ambiência acadêmica, é um pouco diferente do que você for trabalhar numa fábrica, por exemplo. Mas como você foi recepcionado lá?
Eu acho que o Japão ainda hoje é uma cultura de ilha, é um arquipélago, né? Não tem ligação em terra por nenhum outro lugar e esteve fechado durante 250 anos, mais ou menos, do resto do mundo, né? Então é um país que tem as suas características bastante marcantes, né? Mas nem por isso o japonês é bastante acessível ao estrangeiro. Tanto é que você pode ver que todos os folhetos, todas as sinalizações em cidades grandes são feitas em inglês. Você vai encontrar panfletos em chinês ou até em alguns locais em português de turismo, né? Coisa que no Brasil você não tem, quase não tem. Você vai em alguns órgãos de turismo aqui, quando muito você encontra folheto em inglês e espanhol, né? Mas você não encontra outros idiomas, e no Japão tem francês, espanhol, italiano e português também, né? Coreano e chinês, né? Então, eles realmente estão preparados para receber turistas. Inclusive, em Tóquio, isso é um fato novo, né? No ano passado, foi registrado o número de turistas na ordem de metade dos turistas que ocupam os hotéis em Tóquio são turistas estrangeiros, né? Então é um número surpreendente, né? Então, provavelmente agora, até as Olimpíadas de 2020, esse número vai aumentar ainda mais, né? E o Japão está bem preparado para receber turistas. Mesmo em cidades do interior, existe alguma estrutura para receber turistas, né? Eles podem ter alguma dificuldade em idiomas, né? Mas eles procuram compensar isso de uma maneira bastante trabalhada, né? Dedicando-se ao turismo. Com relação à Olimpíada de 2020 que vai acontecer, o governo japonês já solicitou a você, Francisco Sato, para ajudar em alguma coisa lá, ou como tradutor, ou como cicerone de brasileiros lá? Olha, existem algumas entidades, e uma delas eu mantenho contato, e elas estão organizando, né, inclusive um grupo, né, para receber turistas de fora. Aí não só turistas do Brasil, do idioma português, mas também turistas de outros países, né? Então existem vários organismos, né, se movimentando para receber da melhor forma possível os turistas. Como é que você vê, isso numa visão sua, de Uhum. jornalista, o Japão com relação aos países vizinhos, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, que agora está É, meio complicado, e Tailândia, Taiwan. Como é que você vê a relação do Japão com esses países limítrofes? na verdade, eu já cheguei a falar nossa primeira aula de história que essa geografia é muito importante para o próprio Japão, para a história e cultura do Japão. Sempre foi importante, né? Então, os países que o Japão tem contato são sempre pelo Pacífico e não pelo Atlântico, né? E o Oceano Pacífico, então você tem o mais próximo ali é Coreia do Sul, né? Você tem Coreia do Norte e a Rússia mais ao norte, né? E todos esses países, de certa maneira, se interagem, ora como amigos e ora como não amigos, né? É uma coisa muito própria, né, da região, né? Mas, por exemplo, a Rússia, né, hoje tem algumas ilhas ao norte de Hokkaido que pertencem ao Japão e eles estão lá ocupando. E hoje você tem mais russos do que japoneses nessas ilhas, né? Então é um fato preocupante. Mas você tem também a China construindo algumas ilhas artificiais, né, no Pacífico, não na área próxima ao Japão, mas ainda assim ilhas artificiais que podem beneficiar em termos de área de pesca, né, área própria de pesca, reserva para pesca, né, e também podem construir bases para a guerra. Então existe essa preocupação. A Coreia do Norte lançando mísseis no mar, é sorte que eles têm péssima pontaria, mas senão já tinha atingido algum lugar do Japão que é muito próximo. Em alguns locais você enxerga a Coreia, por exemplo, do Japão, né? Então é muito próximo, não é uma coisa assim assustadora, não é uma distância assustadora, é uma coisa muito próxima, né? O porquê, isso na sua opinião, o porquê da animosidade da Coreia do Norte com o Japão? Não é animosidade, na verdade a Coreia do Norte
sempre foi alguma coisa contrária, né? A Ásia inteira tem algumas particularidades e em determinados momentos eles reclamam, por exemplo, do Japão, a conduta do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque a história sempre é contada por quem vence a guerra, nunca por quem perde, né? Então, o Japão perdeu a guerra, evidentemente, e a partir daí toda a história foi reescrita na forma de transformar em vilão, né, os perdedores. Sempre foi assim, né? Evidentemente não é assim que acontece, mas a história é contada dessa forma, né? Agora, um aspecto que eu queria me referir àquela região da Ásia, uma coisa que era muito importante e não foi feito, graças ao Donald Trump no governo americano, é aquele acordo transpacífico, o TPP, né? Aquilo era muito importante porque esses países complementariam. Em tese, o Brasil, por exemplo, sairia prejudicado, porque não assinou e não tem condições de entrar num acordo desse tipo, né? Mas o Japão, sim, já estava se preparando, né? E o grande problema desses acordos é que você tem algumas camadas da população ou algumas categorias que são evidentemente prejudicadas, né? Porque ele perde aquela produção. E no caso do Japão, né, a maior parte dos agricultores planta arroz no Japão, né? Só que se você andar no Japão, você vai perceber que aquela agricultura de subsistência, que são agriculturas pequenas, né, são agricultores muito idosos cuidando daquela chácara, né, de arroz, ela não dá para se sustentar a nível global, porque em qualquer lugar do mundo grãos são plantados com máquinas, né, em extensão, né? No Brasil também os grãos são plantados em grande extensão, né, em volume muito grande, com poucas pessoas e muito eficiente em termos de produção. E no Japão são ainda pequenos agricultores cultivando aquela horta. Por que aquilo é viável? Evidentemente porque o governo subsidia, né, os custos desses agricultores, então eles se mantêm. Só que a nível global, o japonês está pagando um arroz muito caro, né? Eu entendo que a qualidade do arroz japonês é muito bom, mas você tem arroz que também podiam ser utilizados em outros países, mas eles têm várias restrições de importação, né? Porque o arroz, após a Segunda Guerra Mundial, foi considerado prioritário para o país, para a sobrevivência do próprio país. Então, o arroz foi protegido a partir de então, né? E hoje, se assinasse o acordo do Transpacífico, eles teriam que acabar com esses subsídios, porque aí todos os países teriam que adotar leis e taxas iguais, né? Então, o Japão está realmente fora desse quesito, né? Então, isso mudaria, mas eu acho que mudaria para melhor. A longo prazo, isso resolveria uma distorção, né? Então, aqueles pequenos produtores, infelizmente, não poderiam mais continuar plantando arroz, sim, porque o arroz importado sairia infinitamente mais barato, e aí eles teriam que passar a produzir frutas ou outras coisas que hoje são importadas. Um valor agregado maior. Exato. Então, esses produtos que hoje são todos importados, eles passariam a produzir no próprio país. Então, enfim, se equilibrava, né, a questão. Mas nos primeiros anos, evidentemente, ia prejudicar, né, essa parcela dos produtores. De que forma, na sua visão, Francisco, você vê a globalização na influência dos jovens, hoje, na faixa dos 31 ou 41 aninhos, que inclusive se mantém morando na casa dos pais, etc. Isso. E como é que você vê essa movimentação que, de uma certa forma, é um resquício ou é algo que ocorre em função da globalização? Na verdade, isso está ocorrendo também no Brasil, né? Nas áreas urbanas você vai perceber muita gente que já passou dos 40 ainda continua morando com os pais, né? Ou morando sozinho, mas enfim, sem criar vínculos familiares. Sem ter os vínculos familiares, como casamento ou uma parceria definitiva, né? Então, isso é um fenômeno mundial. No Japão, de certa maneira, é pior, eu acho, tá? É por causa da alta responsabilidade do indivíduo, do japonês, né? Ele sente muita responsabilidade. Então, ele não vai ter filhos irresponsavelmente,
Não vai, porque ele sabe que o custo de ter filho é muito elevado, estudo é muito caro, né? Mesmo as escolas públicas no Japão ainda assim são pagos, não é de graça, totalmente de graça, né? Então você sabe que o custo para ter um filho, 2 filhos é elevado, então mesmo os casais passam a não ter filhos, né? Ou então se tem filho, só tem um filho, né? De qualquer jeito, não tem a quantidade, um casal deveria ter 2 filhos, pelo menos para manter a paridade, né? Manter a mesma população. Não tem. Tá? Então o que acontece? Em 6 anos a população diminuiu 6 milhões. Tá? Até o ano passado diminuiu 6 milhões em 6 anos. 2010, 2016, 6 milhões de pessoas a menos. É muita coisa. Né? É muita coisa. Se não fizer nada, a população vai chegar à metade em 2050, coisas assim. Então, é muito assustador isso. Vamos mudar de assunto. Qual a sua relação com anime e mangá? É uma relação antiga. O primeiro contato, na verdade, com o Japão, eu comecei estudando japonês, né, em escola de japonês, né, antes de entrar no primário. Então, quando eu ia em casa, meu pai já iniciei. A minha mãe é Issei, mas veio com 2 anos de idade, não lembra nada do Japão. Então, mas os dois acharam que, olha, é o seguinte, os nossos filhos precisam aprender japonês, né? E o português ele vai aprender em qualquer jeito, já está morando aqui, vai aprender de qualquer jeito. Então eles fizeram de tudo e não falaram nenhuma palavra, na verdade, em português, em nada, nome de coisa, objeto, verbo, nada de português em casa, né? Então até entrar no primeiro ano do primário, na época a gente não fazia pré-primário, entrava direto no primeiro ano do primário para ser alfabetizado no primeiro ano do primário. Então eu cheguei totalmente analfabeto, não só analfabeto por não saber escrever, mas de não saber falar nada, nem obrigado. Minha mãe ensinou obrigado, até logo e bom dia na véspera do primeiro dia de aula, né? Então, olha, uma coisa, eu estudei aqui na Prudente de Moraes, na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo. No primeiro dia de aula, né, as crianças saem todos enfileirados, né, até é bonito, sai todo mundo enfileirado, a professora vem na frente, né, e dispersa porque vem as mães para buscar, né. E isso aconteceu durante 3 dias, né. No terceiro dia, a professora chamava a dona Cecília, uma senhora de bastante idade, ela chamou, por favor, quem que é a mãe desse menino aqui, né? Eu era o mais baixinho lá, né? Aí a minha mãe, sou eu, né? O que aconteceu, né? Não aconteceu nada. Eu tenho até receio em comentar isso com a senhora, mas eu preciso fazer essa pergunta. Por acaso ele é mudo? Né? Foi a pergunta da professora. E a minha mãe, não, imagina, ele fala bastante e briga bastante com o irmão, então não tem problema. Só que ele não sabe falar nada de português, né? E foi assim que eu entrei para aprender o português, e aí depois de um tempo já estava não só falando, mas brigando também em português. E face essa dificuldade... Bom, onde entra o mangá? Eu e o meu irmão temos idades próximas, né? Então nós sempre brigávamos em casa, né? Assim, mas brigar mesmo, né? 2 irmãos, crianças, a gente brigava bastante. Incrível como a gente brigava. Aí o que acontecia? Nas férias, né, não tinha lição de casa para fazer, então a gente brigava mais tempo ainda, né, era dia inteiro, né? Então o que o meu pai fazia? Ele ia, comprava mangá, né, aqueles pacotes de 5 mangás amarrados lá, e jogava ali a ponto, né? E aí qualquer briga, em qualquer estilo, em qualquer nível, não interessa, parava totalmente, até acabar de ler tudo, né, devorar os mangás. Acabava de devorar os mangás, começava a brigar de novo, aí meu pai ia lá, comprava outro mangá e jogava. Então nas férias ali, um monte de mangá ao mesmo tempo, fora os vizinhos emprestavam, então a gente tinha um intercâmbio de mangá muito grande, e a minha formação do idioma japonês foi basicamente em cima de mangá. E os animes? Os animes vieram mais tarde, né? Aqui não era exibido, na minha infância não tinha animes na TV. Né? Em termos de séries de TV, o primeiro que veio foi o National Kid, né? Mas não influenciou em nada porque já era em português, né?
Mas os mangás todos tinham que ser lidos em japonês, não tinha versão brasileira. Como é que hoje você observa a juventude atual no Brasil? Como é que eles absorvem o mangá? Não, hoje eu acho que já é um fenômeno mais natural. Em qualquer lugar do mundo você vai encontrar outros desenhistas que não japoneses desenhando no estilo mangá, né? Você vê uma nítida influência do mangá em muitos desenhos, principalmente para crianças, né? Mas isso eu acho que é um fenômeno mundial. Não há mais estranhamento. Eu, quando era criança, ainda eu recebia os meus mangás e mostrava para os meus amigos brasileiros, eles achavam, nossa, que desenho diferente, né? Não, porque era muito diferente mesmo do Super-Homem e do Batman, né? Não só no desenho, mas também na maneira de contar histórias. Vamos voltar para o teu curso Sim. que você está proferindo lá no Mie Kaikan a respeito da cultura japonesa, da história do Japão e da cultura japonesa. Você vai dar continuidade. Já ocorreram duas aulas ou duas palestras a respeito disso. E quem perdeu essas aulas e queira eventualmente participar disso, como faria? Nós fizemos, eu e a Cristiana, né, nós fizemos juntos a programação, e nós fizemos uma programação em módulos, né, então são divididos por épocas, né. Então a pessoa que não pôde comparecer na primeira ou segunda aula também poderá acompanhar. Nós sempre fazemos um retrospecto do período anterior, então dá para a pessoa acompanhar, né. E depois eu acho que hoje a pessoa procura na internet e tal, se inteira dos fatos, né. Essas aulas elas já estão disponibilizadas na internet? Não, ainda não. A nossa intenção, ao final das 9 aulas, é produzir um livro. Um livro, pode ser um livro simples, mas para as pessoas poderem ler, né, acompanhar o que foi ensinado durante o ano. O que os japoneses lá do Japão acham dessa série de palestras que você está proferindo? Eles ficaram muito impressionados e eu acho que eles gostaram bastante do fato de estar acontecendo isso aqui, porque é um fenômeno. Na verdade é um fenômeno você juntar mais de 200 pessoas. Na última hora nós tivemos 238 pessoas participando. Não, inscritos nós tivemos mais de 300 e 238 pessoas participando. Então é um fenômeno, você ter um número de pessoas, e no Japão principalmente você não consegue reunir, mesmo fazendo palestras de graça, não enche uma sala de 50 pessoas, né? Então o fato de um país tão distante ter tanta gente interessada em história do Japão, e interesse em participar, num domingo de manhã, né? Então eu acho que é um fenômeno a ser considerado. E os japoneses, eles divulgaram bastante, eles realmente deram um retorno para a gente de que eles realmente estão felizes por isso estar acontecendo, né? Quem queira participar dessa série de palestras sobre a cultura japonesa e a história do Japão, como é que faria? Como é que entraria em contato com você, Francisco? Bom, tem o nosso e-mail, né, que é o abrademe@abrademe.com, e também o site da Abrademe, que é o abrademe.com. Nós temos ali os cursos que nós programamos e tem ali as inscrições. As inscrições sempre são feitas pela internet. Não tem como a pessoa aparecer direto, porque aí não vai ter vaga, né? Isso incide algum custo? Não. É um custo zero para as pessoas, e a gente ainda oferece... tem o coffee break, né? Graças aos nossos patrocinadores. Muito bom, isso vale a pena. Se você quiser saber alguma coisa a mais sobre o Japão, sobre a cultura japonesa, sobre a história do Japão, e se enriquecer pessoalmente mais, entre em contato aqui na sua telinha, abrademe.com.br, ou então www. Sem o BR. Sem o BR. Só .com. Ou então o www.abrademe.com. Só. Abrademe. E vale a pena realmente vocês verem alguma coisa e participarem dessas palestras. E o pessoal que está lá é muito interessado, muito coeso. Eu já assisti as duas palestras, gostei demais. A gente precisa discorrer, mas eu preciso explorar um bocadinho mais o Francisco sobre essa história do Japão. E muito obrigado pela sua presença aqui. E espero tê-lo mais vezes para a gente discorrer sobre outras coisas.
Eu gostaria que você nos contasse mais coisas a respeito das suas impressões nas suas viagens até a Terra do Sol Nascente. Ok, eu agradeço bastante esse convite, né, e gostaria de realmente de poder falar para o seu público e falar mais sobre o Japão. Muito obrigado. Muito obrigado. E na semana que vem tem mais.